Buenas, vamos tomando mate e prosseando com os nossos amigos que nos acompanham aqui no canal Ponto de Vista. Eu sou o professor Gildo e nós estamos no nosso canal debatendo vários assuntos do nosso dia a dia. Gostaria mais uma vez de te convidar a se inscrever no nosso canal lá no YouTube, a compartilhar os nossos vídeos nas suas redes sociais. Te agradeço por isso, pelo teu carinho, pela tua atenção. Falamos no trabalho anterior a respeito dos Estados Unidos terem proposto sobretaxar, na verdade, alguns produtos brasileiros, e eu diria que isso acontece de uma forma muito evidente, porque Estados Unidos e Brasil têm uma economia concorrente, ou seja, produzem produtos que são colocados no mercado internacional e que são os mesmos produtos, em muitos casos. E quando um produto coincide, quem tem maior força, quem tem mais condições, se banca. E essa questão de se bancar tem a ver também com a forma com que os governantes cuidam dos seus países. E para não dizer que eu estou falando do presidente atual, eu vou voltar a um fato muito interessante. Por quê? Porque nós vivemos há 4 anos no Brasil, desde a segunda eleição da Dilma como candidata a presidente, se instalou no Brasil o movimento que tentou reviver a famosa Guerra Fria, que era a disputa entre socialismo e capitalismo. E o Brasil se dividiu entre socialistas e capitalistas, os caras nem sabem o que é isso. Mas, fazer o quê? Temos ideologias para tudo. Mas qual é o problema dessa situação, dessa divisão toda? Em primeiro lugar, porque é uma coisa que não tem mais respaldo no mundo todo. Então, se a Bolívia, a Venezuela tem problemas sociais, é porque as propostas deles de centro-esquerda não deram mais certo. Mas se o Chile, a Colômbia e a Argentina têm problemas sociais, é porque lá as ideias de centro-direita ou de mais à direita também não deu certo. E por que isso acontece? Porque nem o capitalismo, nem o socialismo são a solução para os problemas. Cada país tem as suas características e algumas coisas do socialismo é bom para o Brasil, principalmente no resgate social histórico de 500 anos de exploração, de exclusão social, mas também o liberalismo é importante para o Brasil no momento que nós somos um país que temos muitas riquezas, temos muita matéria-prima e precisamos evoluir, precisamos crescer, precisamos melhorar de vida, melhorar a situação econômica do país. Por isso precisamos investir. E quando eu digo investir, eu não estou dizendo que o Estado precisa investir, a sociedade é que precisa investir, o capitalista, aquele que tem condições é que tem que investir. É assim que eu penso. Nós vivemos muitos anos na nossa história de investimentos do Estado. E não pode acontecer de as pessoas quererem apenas aquelas empresas do Estado que deram certo. O Estado vai lá e investe em petróleo, se deu certo, nós compramos do Estado a empresa depois. Não, que capitalista é esse? Que capitalismo é esse? Nós temos que ir lá e produzir o petróleo, buscar o petróleo e nos desenvolver. Mas não é essa a questão também. O que eu queria dizer para você assim, de uma forma clara é o seguinte. Em 1960, o Brasil vivia o auge da Guerra Fria. Nós somos vizinhos dos Estados Unidos e tinha o crescimento do pensamento de esquerda no Brasil muito forte. Nós tivemos período de muita turbulência. O Juscelino Kubitschek trouxe muitas indústrias, construiu Brasília, mas também criou espaço para uma dívida externa considerável. E eu não sei como é que ele não caiu. Depois morreu de forma estranha, mas não caiu na época. De tantas vezes que acusaram ele de corrupção. E foi em nome do combate à corrupção que um outro cidadão se elegeu no Brasil, o tal de Jânio Quadros. Inclusive, o modelo de campanha dele é varre, varre, vassourinha, com a vassourinha varrendo, varrendo a corrupção do país. Durou 7 meses. E foi embora. Porque ele tinha um discurso moralista. Mas quando se tornou presidente da República, estranhamente, o seu Jânio Quadros não quis mais saber daquele discurso moralista e resolveu tentar, na cabeça dele, se tornar um estadista, um presidente da República.
E aí ele resolveu conversar em plena Guerra Fria com a Rússia, com a China, com Cuba. Meu Deus do céu, o Brasil quase não, ele caiu. Como se um presidente de um país como o Brasil conversar com esses países socialistas fosse um crime. E vou dizer para ti por que não é crime. E por que não era crime? Porque os Estados Unidos, a França, a Inglaterra conversavam com esses países, negociavam com esses países. A Europa comprava gás. E compra gás até hoje da União Soviética. Aliás, hoje a compra da Rússia, mas comprava da União Soviética. Vendiam alimentos às montanhas para a China, para a Índia. Mas nós aqui no Brasil, burramente, achamos que nós não poderíamos, que nós tínhamos que ficar sob o guarda-chuva dos Estados Unidos. E os Estados Unidos ficaram maravilhados com isso. Mas o Jânio não aceitou isso e mandou o vice-presidente da República do Brasil na época, o João Goulart, lá na China negociar com a China. Porque ele tinha essa visão de que nós poderíamos fazer bons negócios com a China. E a China tinha uma briguinha com a União Soviética, ou seja, eram dois países socialistas que disputavam o mercado, disputavam o ramo ideológico da Guerra Fria. Isso foi uma bomba no Brasil. E olha que eu não gosto de falar de bomba porque nós temos um alto mandatário brasileiro que é meio bombástico. Então, o que aconteceu? Pressionado por essas atitudes, o Jânio renunciou. E nós tínhamos o nosso vice-presidente na China negociando. Vocês imaginam? Não quiseram nem deixar um voltar para o Brasil. Fizeram um monte de pressão. O Brizola fez a campanha da legalidade e quase que o Jango não voltou para o Brasil. E para assumir teve que aceitar um tal de parlamentarismo. E aceitou. Depois foi lá no voto e derrubou o parlamentarismo. Mas ficou tão dividido o Brasil, quase que nem é hoje. Ou mais do que é hoje. Porque o Brasil não poderia nem dizer oi para os comunistas. Não podia nem olá para os socialistas, porque senão o presidente do Brasil, o deputado, os empresários brasileiros viravam comunista. E comunista não é coisa de Deus, segundo o pensamento dessa gente. Capitalista que explora, que rouba, que mata, é de Deus. Agora, comunista que explora, rouba e mata também, esse não é de Deus. Então, Deus escolhe uma ideologia. Engraçado, né? Mas pode. Por isso que eu refuto muito aqui as ideologias e digo que não quero saber da ideologia do cara. Porque eu sou um brasileiro, eu não uso o termo nacionalista, porque nacionalista algumas pessoas dizem, tu é o seguidor do Hitler, porque o Hitler era nacionalista. Não, nacionalista é quem defende a nação, defende o país, e eu defendo a minha nação e o meu país. Não quero saber se é socialismo ou capitalismo, eu quero saber o que é melhor para o Brasil. E o Jango veio de lá, e depois foi deposto pelo golpe militar acusado de comunista. O homem era um latifundiário. Foi lá para o Uruguai. Tinha umas fazendinhas lá. Depois morreu de uma forma muito estranha. Não estou acusando ele disso, só estou dizendo que ele era. Então eu não ia fazer uma revolução socialista no Brasil. Ele ia tentar melhorar a vida dos pobres, que nem outros tentaram por aí. Mas melhorar a vida do pobre no Brasil também se tornou crime. Mas o que eu quero dizer com isso? Coisa muito simples. O Jango veio da China, teve que baixar a bolinha e depois foi deposto, e os militares tomaram o poder e ficaram 20 anos aqui no Brasil. Sem nem passar perto do pensamento socialista. E os Estados Unidos, um mês depois que o Jango voltou de lá, naquele perrengue todo, foram lá na China. Se aproveitaram da disputa entre a China e a União Soviética e foram lá e negociaram com a China. E ganharam muito dinheiro. E ganharam mais dinheiro ainda. Vendendo o quê? Produtos primários. Soja, carne, enfim, ferro, zinco, manganês, essas coisas todas que a China precisava para desenvolver a sua indústria e alimentar o seu povo. E nós tínhamos tudo isso aqui no Brasil. E nós, por ser contra os socialistas, nós não fizemos. E os americanos, aqueles americanos que diziam para nós que o socialismo era a pior coisa do mundo, foram justamente lá e negociaram com os socialistas. E ganharam o dinheiro deles. E fizeram uma coisa mais grave ainda que você não sabe.
que compravam produtos baratíssimos do Brasil, quase dados aqui no Brasil, e revendiam para a China. Revendiam para a China. E nós aqui, né? Os americanos são nossos irmãos. E eles ganhando dinheiro em cima de nós. E nós dizendo amém. Batendo continência para a bandeira deles. Que vergonha. Nessas horas eu tenho vergonha do que essa gente fez. Que falta de noção do país que representa. Que falta de noção da grandeza do nosso país. Que falta de noção da capacidade, das condições que nós temos de ser a grande nação do século XXI. Mas fizeram isso. E eles ganharam muito dinheiro. E aí, quando lá no ano 2000, depois nós temos o Plano Real, a economia estabilizada, graças ao PSDB, do FHC, e que cometeu muitos erros, muitas coisas que eu não concordo, mas fez isso. O Lula pegou o aviãozinho e começou a viajar. E viajou para a Índia, e viajou para a China, e viajou para lá, e viajou para cá. E de repente o Brasil, que tinha como maior parceiro comercial os Estados Unidos e a União Europeia, passou a ter como maiores parceiros comerciais a China. Criou, juntamente com a Rússia, não a União Soviética, com a Rússia, com a Índia, que é o segundo maior país populoso do mundo, com a África do Sul, que é um grande produtor de minérios, criou o BRICS, o maior mercado do mundo, onde se tem as maiores possibilidades de crescer no mundo. E aí eu vejo um bando de gente, porque são isso, porque são aquilo. A Rússia só está interessada no seu comércio e garantir o seu poderio militar. A China quer ser a maior potência econômica do mundo. A Índia hoje demanda as maiores tecnologias do mundo, apesar da miséria que muita gente lá vive. Apesar daquelas coisas que nós não entendemos muito da cultura deles, mas é a cultura deles. Eles têm tecnologia, eles têm dinheiro, eles estão crescendo há 10 anos sem parar, 7, 8, 9, 10% ao ano. Estão se tornando a maior potência do mundo, logo passam pela China se não atacarem eles. E a África do Sul com toda a produção que tem lá, toda a capacidade mineral que tem. E nós, Brasil, criamos juntos, então, o BRIC. Então, o que eu digo para vocês é o seguinte, esqueçam essa bobagem de ser contra isso ou contra aquilo apenas porque eu não gosto ou gosto. Pensamos como brasileiros. Buscamos o melhor para o nosso país. Buscamos o melhor para a nossa gente.